Algumas coisas me chamaram a atenção. O Pedro Mesquita fala que o anúncio do Ronaldo foi feito às pressas, que o Ronaldo estava preocupado com as contratações e com o orçamento que estava sendo desenvolvido no Cruzeiro. Ou seja, o Ronaldo foi anunciado de pressa porque ele estava preocupado com a própria gestão do Sérgio Santos Rodrigues. Verdade. Segundo ponto, o Pedro Mesquita fala num determinado momento que ele está vendo muitas pessoas ansiosas. As pessoas não estão ansiosas, as pessoas estão preocupadas, algumas estão incrédulas com o que a XP e o Sérgio fizeram e outras estão temerárias se o Cruzeiro de fato fez um bom negócio. E aí eu quero colocar uma coisa bem clara, Léo. Vou repetir o que eu disse aqui ontem. Sabe qual que é a culpa do Ronaldo nisso? Zero. Zero. O Cruzeiro precisa do Ronaldo. O Ronaldo é importante pro Cruzeiro. Tem que se discutir, chegar no meio termo, chegar num acordo. Agora, se eu estava preocupado antes de ouvir a entrevista do Pedro Mesquita, eu tô 2 vezes mais agora. Porque ele falou, enrolou, embromou, e não explicou nada. Em resumo, o que ele disse, olha, gostem ou não gostem, a tradução clara do que ele disse. O Ronaldo comprou o Cruzeiro com a garantia de um aporte de 50 milhões do bolso, acreditando o Cruzeiro, a XP e o Sérgio, que com o nome do Ronaldo ele alavancaria o Cruzeiro para arrumar mais receita e com essa receita pagar os outros 350 milhões. E aí o Pedro fala o seguinte: o Ronaldo terá que fazer uma receita estrondosa para não ter que aportar mais dinheiro. 350 milhões de reais no futebol, isso é uma receita estrondosa, Léo? Não. O orçamento do Cruzeiro, quando estava na Série A, era de 350 milhões. Se o Cruzeiro subir de novo para a Série A, o Cruzeiro muito provavelmente caminhará para uma receita nesse sentido. Então, falar em receita estrondosa, me desculpa o Pedro da XP, mas isso não é receita estrondosa. Tudo bem, você pode falar pelo aspecto desportivo. Olha, subir o Cruzeiro para a Série A nesse momento do jeito que estava não tem preço, não tem valor, eu até concordo com isso. Agora, sinceramente, Léo, ouvir que um time, um clube do tamanho do Cruzeiro, da magnitude do Cruzeiro, chegou, e aí pode ser o Pedro, o Zé, o Manel, o Bastião, o Léo Figueiredo, o João Vitor Cirilo, falar que alguém teve que botar 50 milhões do bolso para virar dono do Cruzeiro e ponto, porque é isso. Sinceramente, eu acho isso muito preocupante e muito doloroso. Quero repetir, o Ronaldo não tem culpa, foi um negócio que aceitaram fazer com ele. Tomara a Deus que o Ronaldo seja tão bom para fazer negócios daqui para frente com outros, como foi para fazer com o próprio Cruzeiro. E tomara a Deus que ele ache outros Sérgio Santos Rodrigues e outros Pedros da XP pelo caminho. Porque eu tenho dificuldade de compreender. Sei que tem muita gente na rixa aí da questão do Conselho. O Conselho do Cruzeiro é ruim demais mesmo. Mas tem gente boa, tem gente honesta, como eu citei ontem, o Pedrinho, Supermercado BH, e outros que ali estão. Agora, sinceramente, e lá um cara sozinho, como o Sérgio Santos Rodrigues, e sozinho, porque ele decidiu sozinho. O Conselho votou para ter a SAF. O Conselho não votou pela venda. E ele, sozinho, resolveu que o Cruzeiro poderia ser vendido por 50 milhões de reais. Sinceramente, Léo, olha, se isso não é... Se não é necessário em torno disso haver um debate, uma discussão, um aprofundamento, eu não sei mais nada no mundo, gente. Porque, sinceramente, eu acho difícil algum torcedor do Cruzeiro não estar feliz com o que o Ronaldo está fazendo até aqui. Porque dentro do campo, a coisa está funcionando. E acho que o Ronaldo tem tudo para fazer um belo trabalho no Cruzeiro, tem tudo para dar muito certo. Agora, a conversinha do Pedro, sinceramente... Ô Pedro... Vou repetir o que eu disse ontem, tá? Ontem, antes da sua entrevista, eu disse que não tinha coragem de botar meu dinheiro para você administrar na XP. Hoje eu repito, continuo sem coragem e a coragem ainda diminuiu.
Porque eu não tô convencido. Eu tô convencido que a opção pelo Ronaldo é muito boa. Porque eu concordo com ele quando ele diz que o Ronaldo é um nome mundial. É um nome que traz um ativo, trouxe credibilidade pro Cruzeiro num momento difícil, vai abrir portas. Agora, falar que um clube como... Gente, o Botafogo foi vendido por 700. No Vasco? O Vasco, 777 milhões. O Botafogo, né? Foi 400 milhões também. Só que aí hoje, João... Também não, foi 400 milhões. Mas né? aí... Então, porque assim, é o número falado do Cruzeiro. Cruzeiro vale menos que o Vasco, Léo? Não, e não é pra fazer média com torcida nem nada. O Ronaldo comprou o Cruzeiro com o nome. Então, mas aí o grande cerne da questão, e acho que é por isso que o Conselho está questionando, e finalmente o Conselho do Cruzeiro está questionando, talvez se ele fosse mais questionador antes, o Cruzeiro não estaria nessa situação, mas o Cruzeiro tem uma dívida gigantesca. Se o Ronaldo tem que aportar 400 milhões, sempre foi pouco, João. Sempre foi. 400 milhões, se o Ronaldo colocasse agora de cara, seria pouco. Porque depois que o Cruzeiro subir, só o Vitor Roque daqui a pouco pode valer uns 100 milhões. Ô, Léo, mas tem uma diferença grande. Mas e a dívida? Tudo bem, mas quando se falava em 400 de aporte, o que eu imaginei naquele sábado, quando a gente tava lá na festa de final de ano da rádio, falou assim, ó, o Cruzeiro foi vendido por Ronaldo pagou 400 milhões de reais. O que se imaginava era o seguinte, olha, vai chegar o Ronaldo com 400 milhões de reais, vai gastar aí 200 milhões num ano para subir para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, fazendo um time forte, incremento, botando as contas em dia, e vai guardar ali outros 200, que se subir para a primeira divisão, aumentou a receita, faz um time competitivo para a Série A. Se não subiu, tem mais 200 de aporte para tentar subir no segundo ano. Então a grande expectativa era essa, que o Cruzeiro teria pelo menos, já que não é um grande dinheiro que vai pagar tudo, que vai resolver tudo, pelo menos era um aporte cascudo, mais robusto, para garantir que o Cruzeiro ia ter um time num patamar muito superior para garantir uma volta para a Série A. Sabe? E tá longe de ser essa realidade. Tá longe de ser essa realidade. Então, eu acho que é preciso sim entender e discutir. Porque às vezes o Ronaldo abre mão de um pedaço da SAF para daqui a pouco, com esses 10, 15, 20, 30%, o Cruzeiro poder fazer uma outra venda para um outro investidor. Mais valioso, arrecadando mais. Que possa botar dinheiro para entrar pro futebol do Cruzeiro para a própria SAF. Porque me desculpa também, Pedro Mesquita, falar que Ronaldo, SAF, Cruzeiro é tudo a mesma coisa, não é verdade. O Ronaldo, ele é um sócio investidor, ele vai tirar dividendos. Então, se amanhã ou depois o Ronaldo dos 90% resolver vender 30% por 100 milhões de reais, esses 100 milhões vão pro bolso dele. Se o Cruzeiro Esporte Clube tiver 30% e resolver vender esses 30%, isso vai pro aporte desse processo do futebol. Então não é verdade o que o Pedro Mesquita disse. Não é verdade o que ele disse. Desculpa, mas lero-lero. Conversinha lero-lero. Espaço tá aberto aqui, viu, Pedro? Se quiser vir aqui, eu te entrevisto, porque eu tenho um monte de perguntas para fazer para você que, no meu entender, não foram respondidas. Um monte de perguntas para fazer para você. Agora, me assusta, Léo, que para chegarem os 400 milhões do Cruzeiro, o Ronaldo vai ter que incrementar, girar o dinheiro de dentro do Cruzeiro para fora. O que a gente esperava era, no mínimo, ter um dinheiro vindo de fora para dentro para ajudar a estruturar e arrancar. Então, ô João, eu acho que a venda do Cruzeiro, a venda da SAF do Cruzeiro para o Ronaldo, ela é valorosa desde que a dívida do Cruzeiro esteja junto. E eu sempre imaginei que fosse isso. Desde o início, quando foi divulgado, foi dito que não envolveria patrimônio do Cruzeiro, que o patrimônio do Cruzeiro seguiria com a associação. E agora o Ronaldo quer garantias da Toca 1 e Toca 2 para seguir com o trabalho. Eu não vejo problemas no Ronaldo solicitar e querer mais coisas, querer negociar, do mesmo jeito que não vejo o Conselho questionar. Esse é o processo. Pô, mas tem um detalhe aí, né? Que aí volto de novo na frase do Pedro, que não é verdadeira, é tudo a mesma coisa. Não é. Se o Ronaldo quer para a prática desportiva e não para a capitalização financeira, passar a propriedade, passar. É isso que eu ia falar. Um comodato. Pode até ser até um aluguel.
Pode se cobrar até um aluguel. O Cruzeiro pode negociar a associação, olha, para o bem da associação, precisamos arrecadar. Agora, tem uma coisa que me deixa mais assustado disso tudo. O contrato não está assinado. Tudo isso está sendo feito, está sendo decidido, está tomando rumo, está sendo discutido e não está assinado. Por mais que para o Ronaldo seja um grande negócio, por mais que para o Cruzeiro seja muito bom ter o Ronaldo aliado, porque eu concordo muito com isso, a marca do Ronaldo, o que o Ronaldo alavanca para o Cruzeiro, o que ele coloca o nome do Cruzeiro à frente, mas me assusta isso não estar assinado. Então nós estamos discutindo um monte de situações de um contrato que não está assinado. Que pode ser, porque vai do Ronaldo, pode chegar amanhã e falar assim, não, beleza, eu não quero. E aí? Como é que fica tudo que foi feito? Contratações foram feitas, pessoas foram contratadas, dispensadas. Como que fica isso? Então, isso me assusta muito. Ô, Léo, eu até acho que o trabalho do Ronaldo é muito promissor. Muito. Dentro do campo está sendo ótimo. Certo. As informações que a gente recebe são as melhores possíveis. Acho que tem que ter um diálogo, sim. O Ronaldo não tem culpa se pegou, né? Quem pegou pela frente. Uma grande chance de negócio. Né? Ele tá certo. Ô, gente, vou repetir aqui. Se eu tivesse a oportunidade de comprar o Cruzeiro por 50 milhões de reais, comprava correndo. Eu não tenho 50 milhões de reais, não, infelizmente. Mas a gente fazia um ratatá, pegava de um amigo daqui, dali... Mas seria um belo ratatá, hein? Agora, mas para comprar o Cruzeiro seria um grande negócio, sem dúvida. Quanto vale só a marca Cruzeiro, gente? Quanto vale só a marca Cruzeiro? Léo, sinceramente, 50 milhões de reais é dinheiro de casa de luxo. 50 milhões de reais hoje é o Vitor Roque. Sabe? Hoje, com 17 anos, acho que ele já fez 17 ou vai fazer 17, é só o Vitor Roque. Então, o Ronaldo comprou o Cruzeiro por menos do que o estoque que o Cruzeiro tem de jogador no elenco. O Ronaldo tem culpa, vou falar pela 10ª vez, não! Permitiram a ele fazer esse bom negócio agora. O Sérgio Santos Rodrigues e o Pedro devem explicações, sim. A XP Investimentos deve explicações, sim. E não são essas que ouvimos hoje na turma do bate-bola, porque essas não convenceram. Várias perguntas ficaram em aberto. Então, alguém está querendo que o Ronaldo saia? Gente, de jeito nenhum. Agora, pode ser rediscutido com o Ronaldo. Ronaldo, olha, ficam aqui a Toca 1 e a Toca 2 à sua disposição. Mas ficam aqui 20% a mais para o clube, com a garantia de que quando isso chegar num patamar X de valuation em mercado, que seja vendido para um outro investidor qualquer e o dinheiro seja revertido para o próprio clube. Sabe? Falar o seguinte, Ronaldo, ao invés de você ter 90, você vai ter 60. Mas, a partir do momento que o Cruzeiro tiver um valuation de 1 bi, esses 30%, 300 milhões, vão ser vendidos no mercado e esse dinheiro volta para o investimento no próprio futebol do clube, no próprio Cruzeiro, na reestruturação, nesse projeto forte. Sabe? Porque o número é irrisório, gente. Mas tem eu tô ficando doido? Não, mas você não tá ficando doido, mas eu acho que tem aí uma grande questão que é a dívida. Se for paga a dívida, que o Cruzeiro tem que é mais de 1 bilhão... Se o Ronaldo vai arcar com a dívida, porque aí vem outra... O Botafogo não tem, não? São tantas perguntas sem resposta. O Vasco não tem dívida, não? Todos têm dívida. É menor do que a do Cruzeiro? Não, tudo parecido. Então, peraí. Por que o Vasco, que tá na Série B, tem uma dívida tão grande quanto a do Cruzeiro? Vale 777 e o Cruzeiro valeu 50 com a possibilidade de aporte de mais 350. É muito pouco. O Botafogo, desde que eu nasci, eu escuto falar da dívida do Botafogo. Desde que eu nasci. Eu andava de calça curta, já se falava da dívida do Botafogo. E aí o Botafogo agora deixou de ter dívida? Se eu te disser uma coisa, você vai ficar na cadeira aí? Não sei, ué. Mas você vai ter que se segurar. Hoje, o investidor do Vasco deu uma entrevista e disse que é o último Vasco e Flamengo em que o Flamengo terá mais orçamento que o Vasco. Disse que é o último. Então, essa é uma grande diferença. Agora, o aporte que ele fará vai vir da própria receita do Vasco, ele vai meter a mão no bolso e botar lá. Vai ter que pôr a mão no bolso. Ué. Vai ter no Botafogo também. Olha, eu vou te falar um negócio. Eu não tenho autorização dele pra falar. O que eu escuto dizer é que o Ricardo Guimarães, que é um dos mecenas do Atlético, mas que é banqueiro, que é investidor e que faz negócio, que o Cruzeiro deve ao Ricardo mais do que 50.
O Pedrinho BH, o Cruzeiro deve a ele mais do que 50. Então, peraí, ué. O Pedrinho BH colocou no Cruzeiro mais do que o Ronaldo terá que colocar para virar o dono. Tem lógica uma coisa dessa? Vamos deixar a irracionalidade de lado e pensar com lógica. Tem lógica uma coisa dessa? Ou então podemos ir para um outro raciocínio, que é o seguinte, olha, se entregasse o Cruzeiro pro Ronaldo por R$1, só pelo que o Ronaldo significa no mundo do futebol, já valeria a pena. Esse raciocínio é possível se ter. É isso. Porque, de fato, o que virou é isso. Mas aí é preciso transparência quanto a isso. A gestão era tão incompetente, era tão incapaz, era tão inapta, porque tem grandes empresas do mundo que são vendidas por $1. Todo mundo sabe disso. Ó. O cara vai lá, pagou $1, pega a empresa, a massa falida e vai lá renegociar a dívida, fazer recuperação judicial. Muitas vezes as empresas chegam nesse limite. Foi o limite que o Cruzeiro chegou? Ser vendido pela dívida? Isso acontece com empresas no mundo. Mas isso tem que ser dito de maneira clara, transparente. O presidente do Cruzeiro tem que vir a público falar isso. Porque só tem duas possibilidades. Ou o Cruzeiro foi vendido pela dívida, e é isso. Ou o Cruzeiro foi vendido por um valor complexo de se entender. Não, principalmente foi vendido por um valor irrisório. Quando você compara com o que foram vendidos Vasco e Botafogo, que são duas equipes de camisa, de peso, de tradição como o Cruzeiro, que sofrem as mesmas agruras que o Cruzeiro sofre. Ah, mas aí eu acho que o Cruzeiro tá num momento bem pior que os dois, João. Sinceramente, eu discordo. O momento do Cruzeiro é pior do que o do Vasco. O Cruzeiro vem de 3 anos ruins. O Vasco vem de 15 ruins. A diferença é que o Cruzeiro pagou... Mas o Vasco não tá amargando Série B há 2 anos. Mas já caiu 4 vezes pra Série B em 15 anos. Mas tem uma marca, Rio de Janeiro, o Vasco tem uma torcida maior. Eu não acho que o Vasco vale mais do que o Cruzeiro, sinceramente, Léo. Enquanto o Vasco nos últimos 15 anos ficou no sobe e desce na gangorra, eu tenho enorme respeito Isso é verdade. O Cruzeiro tava ganhando título. O Cruzeiro tava ganhando título e campeonato. Ué... Tem 15 anos que o torcedor do Vasco tá sofrendo, que o torcedor do Cruzeiro tá sofrendo há 3. Pra mim, o negócio se faz justo se entra a dívida. Porque aí você coloca, quanto que valia o Cruzeiro? Não, 1 bilhão não sei quanto de dívida, mais os 400 milhões que tem que ser pago. Se não envolve a dívida, e é por isso que a gente tem muito mais perguntas que respostas e é preciso transparência, ao que eu sei... Imagino que é o que chegou pra você também, é que a dívida do Cruzeiro vai sendo paga com 20%. Claro, com o próprio negócio. Mas aí custou só 50 milhões mesmo. É isso, mas é isso. É isso. Foi esse o negócio que o Sérgio Santos Rodrigues e o Pedro da XP, sozinhos, o que é mais grave, sozinhos fizeram para o Cruzeiro. Agora, vale a pena o Cruzeiro chutar o balde e desfazer isso nesse momento? Não vale. Não é bom nem pro Cruzeiro e nem pro Ronaldo. Para nenhum dos dois. Agora, que dá para sentar na mesa e rediscutir, buscando visar o melhor interesse do Cruzeiro, claro que tem que ser rediscutido. Eu vou repetir aqui. O Ronaldo comprou 90%, ou tá indo comprar 90%. É porque não assinou ainda. Poxa, será que não dá nessa situação pro Ronaldo falar o seguinte, olha, tudo bem, gente, se o Ronaldo resolver amanhã vender 40% do Cruzeiro, Léo, 40% do Cruzeiro, esse dinheiro pode ir pro bolso dele, Ronaldo, porque ele é dono dessas ações. Sim. Se o Cruzeiro Esporte Clube tiver 20, 30, 40% mais, além dos 10% que tem, se amanhã ou depois isso for vendido, isso não vai pro bolso do Ronaldo. Isso pode ir pro próprio negócio clube. Claro que há desconfiança, não, pode ir pro bolso de conselheiro vagabundo, como foi no passado. Pode. Mas constrói regra de governança em cima disso. O Pedro Mesquita falar que é tudo a mesma coisa não é verdade, Pedro. Você sabe que não é. Se o Ronaldo vender 30% das ações hoje, o dinheiro vai para quem? Pro Ronaldo. Ronaldo Nazário de Lima. Se o Cruzeiro Esporte Clube ficar com 30% das ações e vender amanhã, vai para quem? Vai pro Cruzeiro. Ah, não, mas nós não queremos que o dinheiro vá pro Cruzeiro Sociedade Esportiva. Que faça um acordo, que esse dinheiro tem que ser integralmente 100% revertido, em caso de uma venda futura da parte acionária, para o projeto de futebol. Agora,
ter 90% da SAF do Cruzeiro por 50 milhões de reais é aquilo que você vier a fazer de dinheiro, sinceramente. E repito, o Ronaldo tem culpa nenhuma, não. Pelo contrário, o Ronaldo foi um gênio. Foi um gênio. O Ronaldo foi um gênio. E essa é a parte boa. Porque se ele for bom assim para os negócios que ele vier fazer no futuro, agora, tomara que ele encontre pelo seu caminho, né, adversários que negociem com essa generosidade, né, Léo? E aí é bom que se pronunciem, né, João? Todos. Não por nota, não por resposta, mas por entrevistas, né, pronunciamentos. E digo mais uma vez aqui, o Conselho do Cruzeiro, o Panzi usou um termo hoje que eu concordo, que a torcida vê como inimigo, porque o Conselho coleciona fracassos, para não usar outras palavras. O Conselho do Cruzeiro tem todo o direito de questionar. Ele tem de ser ouvido. E eu continuo perguntando, quando e como vai ser assinado? Porque eu jamais imaginei comprar uma coisa numa carta de intenção durante 4 meses. Eu vou comprar seu carro, João. Eu vou comprar seu carro, vou pegar ele lá na garagem hoje e tal, vou te pagar. Vou te dar 50 mil no seu carro, mas aqui, eu vou usar ele durante 4 meses e vou botar a gente pra dirigir e dependendo depois eu viro pra você e falo assim, não, eu não quis. Outra coisa, Pedro Mesquita, Isso me assusta. Tá aberto o espaço aqui, viu, Pedro Mesquita? Você que falou tanto no passado, tá aberto o espaço aqui se você quiser falar. Olha, porque o Ronaldo, ele tinha dúvidas, botou seus advogados pra ver coisas que foram aparecendo depois. Que due diligence foi essa que você fez, Pedro? Que valuation foi esse que vocês fizeram do Cruzeiro? Vocês ficaram meses enfurnados dentro do Cruzeiro e não sabiam apresentar de fato a real situação do Cruzeiro, Pedro? Então, será que quando a XP vai fazer negócio para outras empresas, quem compra tem esse tipo de surpresa, Pedro Mesquita? Se eu amanhã for comprar uma empresa que a XP está fazendo negócio, eu corro o risco de ter surpresa depois de que a empresa não era aquilo que me falaram? Você já viu um negócio desse, Léo? Não. O Pedro falou aqui, olha, eu não tô ficando doido. Ele falou o seguinte, não, porque os terrenos estão como garantia, porque o Ronaldo foi achando coisas depois. Mas não era esse o trabalho da XP? Apontar a real situação do Cruzeiro para quem viesse comprar? E não é por isso que o Ronaldo tava pagando tão barato? Pra pegar os problemas? Então, assim, eu não consigo entender, não tem lógica do ponto de vista comercial o que foi colocado pelo Pedro Mesquita. Não tem lógica. Não tem lógica. Olha, tô falando aqui, a XP é uma grande empresa com credibilidade, séria, respeitada no mercado. Agora, nesse caso específico, tá difícil de entender o que fizeram. Está difícil de entender o que fizeram.